bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje eu quero tratar de um assunto muito importante com você. Eu quero falar com você sobre batalha espiritual. Muito assunto, muito material tem se difundido nesses últimos anos a respeito desse assunto, que é batalha espiritual, ou como queiram chamar, guerra espiritual, não é? Muita coisa tem se produzido, muito material tem se produzido sobre isto, batalha espiritual. Sem contar os subtemas que envolvem esse grande tema, que é maldição, quebra de maldição, libertação pessoal, mapeamento espiritual, libertação de cidades, libertação de países, libertação, exorcismo, atuação de anjos, classes de demônios, hierarquias de demônios e por aí vai. Mas a pergunta ainda persiste, porque tanto material acaba acontecendo, tanto material acaba sendo produzido pela internet, livros são produzidos, ministérios são criados em cima desse tema, mas a pergunta ainda persiste. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual, ou guerra espiritual, ou libertação, enfim. Então hoje eu não quero falar sobre os subtemas, como eu já falei aqui, sobre anjos, demônios, etc. e tal. Eu quero falar sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Será que existe? Será que não existe? Será que é verdadeiro? Será que não é? Como funciona essa coisa de batalha espiritual? Para eu poder falar desse assunto, eu preciso trazer aqui alguém que é autoridade no tema. E eu não posso deixar de pedir que o apóstolo Paulo nos fale através da sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. O apóstolo Paulo escreveu na sabedoria, na unção, no poder do Espírito Santo, este texto que é um texto clássico sobre batalha espiritual. Então, eu quero que você pegue aí uma caneta, pegue um pedaço de papel, para você poder anotar aquilo que nós vamos falar aqui hoje, sempre imaginando, sempre pensando o que a Bíblia diz sobre isso. Será que é verdadeiro? Será que não é? Existe uma guerra espiritual? Não existe? Quando a gente trata desse assunto, a gente vê dois grupos. Um grupo que acredita piamente nisso e que tudo é verdade, tudo é tudo, enfim. O outro grupo já nem olha para as passagens que são interpretadas como sendo de guerra ou de batalha espiritual e libertação, etc. e tal. Então nós temos dois grupos. E a pergunta continua persistindo. Existe uma guerra espiritual? Se existe uma guerra espiritual, existem inimigos, e quem são esses inimigos que supostamente, ou que a Bíblia diz, nós temos que guerrear? Quais são as armas que se tem? Então vamos ver um texto clássico da palavra de Deus no livro de Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque não temos que lutar, guarde bem essa palavra, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando eu olho para esse texto, uma pequena análise desse texto, eu não preciso fazer uma exegese profunda dele, mas uma pequena análise desse texto já me responde a essa pergunta. Existe uma guerra espiritual? O apóstolo Paulo ele já diz, sim, existe, porque ele explica no texto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo três coisas importantes nesse texto. Primeiro, que existe uma batalha espiritual. Segundo,
que existem inimigos espirituais. E terceiro, que existe um campo de batalha espiritual. Então são três coisas importantes que eu quero ver com você, analisando esse versículo do livro de Efésios. Três coisas muito importantes. Então marca aí. Primeira coisa, a guerra espiritual, ela é real. Isso é muito importante nós entendermos. A guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo diz assim, nós temos que lutar, não contra carne e sangue, ou seja, não contra pessoas, né? Seja ele a figura, a pessoa que for, o esposo, a esposa, os filhos, enfim, né? Seja quem for, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra principados e contra potestades. Então, se temos que lutar contra eles, é claro que existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual e uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo ele diz assim, não temos que lutar contra o ser humano, mas sim contra forças espirituais. Então, a pergunta é, existe uma guerra espiritual? A resposta é sim, existe uma guerra de cunho espiritual. A palavra que o apóstolo Paulo usa para, onde é traduzido para a gente como lutar, ela só existe uma vez só em todo o Novo Testamento e é justamente usada aqui no livro de Efésios. A palavra grega que é palê, é uma única vez, essa palavra aparece uma única vez em todo o Novo Testamento e ela aparece somente aqui. O apóstolo Paulo diz assim, que não temos que lutar, e aí ele utiliza essa palavra grega, que é a palavra palê, e ela significa lutar corpo a corpo. A figura que essa palavra expressa é a figura do lutador de luta livre greco-romana, por exemplo. Aqueles lutadores que têm um combate corpo a corpo. E essa palavra ela expressa a ideia de que somente um dos opositores vai sair ganhando, vai sair vencedor. Enquanto que um sai vencedor, o outro é exposto ao ridículo, à humilhação. Então, existe uma coisa muito grande numa simples e única palavra que é expressa uma única vez em todo o Novo Testamento. Ou seja, a guerra ela é verdadeira e ela é séria. Além dela ser real, ela é séria, ela é verdadeira. Nós não temos que lutar contra homens, mas contra principados e potestades, onde somente um vai sair vencedor. Então, quando se trata de guerra espiritual, de batalha espiritual, ela é pessoal e ela é também verdadeira e ela é real. Nós não podemos brincar com esse assunto, porque todos nós estamos passando por um grau de batalha espiritual, seja um grau pequeno ou um grau maior. Todos nós estamos nesta luta, estamos nesse combate, corpo a corpo, todos os dias, todos os momentos, estamos vivenciando uma guerra espiritual. O apóstolo Pedro, ele completa essa ideia no seu primeiro livro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8, onde ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Novamente, três princípios, três pontos importantes aqui. Primeiro, existe um inimigo que anda ao nosso derredor, anda à nossa volta, anda nos sondando, anda olhando, anda bisbilhotando, anda espionando, sedento, querendo nos derrubar. Então há um inimigo que anda ao nosso redor, ao nosso derredor. Segundo, esse inimigo, ele brama como leão, ele ruge, ele quer colocar medo,
ele quer tomar a posição do leão, ele é como um leão, ele quer colocar medo nos seus opositores. E terceiro, esse inimigo busca a quem possa tragar. E aí a ideia é daquela pessoa que começa a vacilar nessa guerra, que começa a querer cair nessa guerra, porque ele busca a quem possa tragar. Se ele busca a quem possa tragar, significa que existem presas. Existem pessoas que são presas fáceis nessa guerra espiritual. Então, existe uma guerra espiritual? Sim. Ela é verdadeira e ela é real. Existe realmente. E o prêmio dessa guerra é a nossa vida. Ou nós ganhamos essa vida, a nossa vida, ou nós perdemos a nossa vida nessa guerra espiritual. O apóstolo Paulo, ele deixou isso muito bem claro, quando ele diz que a nossa luta não é contra ser humano, mas é contra principados e potestades. E aí isso me leva ao segundo ponto desta palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas ele diz que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Hoje eu não quero entrar no assunto da gente ficar desvencilhando cada hierarquia, não, porque não é somente as que estão aqui no livro de Efésios, existem outras pinceladas em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, não vou entrar nesse detalhe. Mas existe uma guerra espiritual e os nossos inimigos são espirituais. Ele disse assim, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano, não, é contra o principado, contra a potestade, contra os demônios, contra as forças do mal. A nossa luta, a nossa guerra é contra eles. Então, quando já se faz aquela pergunta, existe uma guerra espiritual? Sim. E contra quem nós lutamos? Contra seres espirituais, entidades espirituais, seres malignos, que, como nós vemos na carta do apóstolo Pedro, andam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso é uma realidade. São espíritos malignos, entidades malignas que estão andando ao nosso derredor, querendo tragar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria, os nossos talentos, querendo destruir a nossa vida. O entendimento disso não vai interferir na tua salvação, não. Mas muitos de nós não vivemos uma vida plena, principalmente no reino de Deus, porque estamos vivendo uma guerra espiritual, estamos perdendo essa guerra. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer, saber que os nossos inimigos estão ao nosso derredor, bramando, querendo nos tragar. Então, quem são os nossos inimigos? São as hostes espirituais, os principados, as potestades espirituais, contra quem nós guerreamos. No Salmo 91, existe uma lista de figuras que demonstram contra quem nós estamos guerreando. O Salmo 91, aquele salmo que todo mundo lê, que todo mundo sabe, tem até a Bíblia aberta na sala, bem nele assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e ele vai contando, né? A sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor tal. De repente ele começa a contar, a expressar, a explicar quem são muitos dos inimigos que andam ao nosso derredor. No versículo 3, ele chama de passarinheiro, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquele que arma o laço no nosso caminho, na nossa estrada de vida. Também no versículo 3, ele fala da peste que é perniciosa. No versículo 5, ele diz, não temerás quem? O espanto noturno ou a seta que voe de dia. No versículo 6 ele fala da peste que anda na escuridão e fala também da mortandade que assola ao meio-dia. Ele vai falar no versículo 13 sobre o leão e a áspide, os filhos do leão e a serpente. São figuras
dos inimigos espirituais que andam ao nosso derredor tentando nos tragar. E a quem é que ele não vai tocar, não vai tragar? Aquele que estiver escondido no esconderijo do Altíssimo. Aquele que com consciência, com sentimento, com fé, de corpo, alma e espírito, estiver escondido no esconderijo do Altíssimo. A promessa é: Ele te livrará, Ele te cobrirá. 1000 cairão ao teu lado, você não será atingido. O Senhor é o nosso refúgio, e assim vai. Mas para isso, precisamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. Então, a guerra espiritual é real. Os nossos inimigos espirituais são reais, são perigosos, são danosos, são fortes, são poderosos e estão ao nosso derredor tentando nos tragar. Mas assim como a Bíblia revela quem são, mostra a função de cada um, mostra a hierarquia de cada um, a Bíblia também nos dá armas. E essas armas, elas são espirituais. A Bíblia também nos dá armas, nos mostra quais são as nossas armas. Lá mesmo no livro de Efésios, no capítulo 6, que é o nosso texto principal, o apóstolo Paulo também fala de algumas armas que nós temos à nossa disposição para lutar contra eles. A primeira delas é a armadura espiritual. Está no livro de Efésios, capítulo 6, é o mesmo que nós lemos, do versículo 3 ao 17, que fala assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Significa que sem a armadura não se pode resistir. Você precisa estar vestido desta armadura para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, depois de ter lutado, ainda permanecer firme. Ainda ficar firme. E como é essa armadura? Primeiro, verso 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, nada de mentira. Cinja os vossos lombos com a verdade. Vista a couraça da justiça. Seja justificado pelo sangue do Cordeiro. Verso 15. Calce os pés na preparação do evangelho da paz. Tenha conhecimento do evangelho. Se prepare pelo evangelho. Vista os calçados na preparação do evangelho da paz. Depois use o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados. Use o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Use o escudo da fé. Tome também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Ou seja, eu preciso estar filiado a Deus. Eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Então, vista o capacete da salvação. E também utilize a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos nós nos lembramos do episódio da tentação de Jesus lá no deserto. Qual foi a arma que Jesus usou para vencer Satanás no momento em que ele começou a citar versículos distorcidos e a tentar Jesus? Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito, porque a palavra de Deus, ela é uma espada. O apóstolo Paulo diz que ela é uma espada de 2 gumes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos vestir com a armadura de Deus. A segunda coisa é a oração. No versículo 18 diz assim: orando em todo tempo. É preciso orar. Eu acho muito engraçado e muito bacana ao mesmo tempo quando se fazem movimentos de oração, relógios de oração, períodos de oração, campanhas de oração. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por isso, é culto de oração, tal, não sei o quê. Mas parou do momento em que teve aquele movimento, já parou de orar. Aí eu pergunto para você: quanto tempo você tem orado por dia? Como você tem orado? Você sabe que existem elementos
da oração que torna a nossa oração mais eficaz? Você sabia que a sua oração, ela te liga mais intimamente com Deus? Você sabia disso? Mas queremos entrar na guerra, queremos ser chamados de guerreiros, queremos batalhar contra os nossos inimigos espirituais, mas não queremos orar. Não adianta. Uma das armas que nós temos à nossa disposição para poder vencer o inimigo é a oração. O apóstolo Paulo disse, orando em todo tempo. Então temos a armadura, temos a oração, mas também temos o jejum. Jesus disse que determinadas castas de demônios só são expulsos através da oração, olha a oração aí de novo, e o jejum. Olha que interessante, a oração e o jejum. Nós estamos na moda do jejum hoje. Hoje você vai ver muita coisa nas redes sociais falando sobre jejum disso, jejum daquilo, mas pouco se fala sobre esse hábito importantíssimo na vida do cristão, que é o jejum. É preciso jejuar, é preciso enfraquecer os desejos da carne, é preciso jejuar, é preciso se colocar diante de Deus, é preciso se fortalecer espiritualmente para entrar num combate. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Às vezes você não precisa entrar no combate, você já está na luta, você já está no combate, mas você está fraco espiritualmente. Você não consegue vencer o seu inimigo. Ele começa a vencer você, ele começa a te envergonhar, e aí você começa a se sentir humilhado e envergonhado porque você está fraco. E por que você está fraco? Porque você não se revestiu da armadura, porque você não orou e porque você não jejuou. Então isso é importante. A oração e o jejum andam juntos. A oração e o jejum caminham juntos. Jesus disse que essa casta de demônios, ela só sai com oração e com jejum. Uma outra arma que nos é colocada por Deus para nós é a própria palavra de Deus. Ela faz parte da armadura. E o apóstolo Paulo também diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada que penetra, ela precisa ser usada como uma arma de ataque, ela precisa ser usada. Mas da mesma forma que muitos têm preguiça de orar e de jejuar, muitos também têm preguiça de ler a palavra, muitos também têm preguiça de estudar a palavra. E aí começa a se enfraquecer, e aí começa a perder a batalha. E perde a batalha, e aí não sabe por que está perdendo, e culpa Deus e o mundo porque está perdendo. Por quê? Porque não está usando as armas que Deus tem colocado à disposição. Estamos numa guerra espiritual? Sim, a todo instante. Os nossos inimigos são espirituais? Sim, andam ao nosso derredor. E nós temos armas para combatê-los. Armam o laço no nosso caminho, lançam a peste contra nós, lançam setas contra nós, e nós precisamos usar a armadura, precisamos orar, jejuar e conhecer a palavra de Deus. Esse ano, para nós, é o ano da palavra de Deus. Para nós, esse ano é o ano da espada, da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma outra arma que nós temos, além disso, temos autoridade e temos poder dados por Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então, analisando esse texto, já podemos responder o texto de Efésios, já podemos responder que estamos numa guerra e que os nossos inimigos são reais. A guerra é espiritual e os inimigos também são. Mas existe um lugar onde essa guerra acontece. O apóstolo Paulo diz que essa guerra acontece nos lugares celestiais. E essa parte do versículo sempre me chamou a atenção, porque não é em um lugar apenas, porque são em vários lugares celestiais, né?
Eu não quero entrar novamente nesse detalhe, eu vou preparar um outro vídeo falando sobre isso, descortinando as dimensões espirituais, mas já quero logo de cara dizer para você que essa guerra, ela acontece no mundo espiritual. E nós temos que entrar nele, nós temos que guerrear nele, nós temos que lutar nesse lugar. E esse lugar ele só é acessado, entre várias maneiras de se acessá-lo, e a maneira como Deus nos leva até lá, estamos lá através de Cristo Jesus, através da oração. Nós conseguimos acessar o mundo espiritual através da oração. Tem um episódio no Velho Testamento também muito conhecido, que vai falar sobre isso, que fala sobre isso, que é no livro do profeta Daniel. Também uma passagem clássica sobre guerra espiritual, no capítulo 10. Eu quero ler e quero que você preste atenção. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele estava ali em jejum, durante 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, Daniel estava à borda do grande rio Hiddekel. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. A visão de Daniel se abriu. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Então Daniel, naquele momento, teve uma visão aberta. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. A visão foi tão forte que Daniel perdeu as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, além da visão aberta, o ouvido espiritual de Daniel se abriu. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quantos dias Daniel estava jejuando e orando? 21 dias, 3 semanas. E o que é que aquele anjo disse a ele? O anjo disse a ele que quando ele começou a buscar o entendimento, ele já havia sido enviado. A resposta da oração já veio. Mas o que é que aconteceu nesse período? Ele conta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, olha só, um principado, se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui é uma questão clássica, um texto clássico sobre guerra espiritual. Porque no dia em que Daniel se colocou diante de Deus para buscar o que ele queria, o anjo foi enviado. Mas aconteceu uma batalha de 21 dias. Aonde aconteceu essa batalha? Nas dimensões espirituais. Como eu já disse, hoje eu não vou entrar nesse detalhe de dimensões espirituais, mas eu vou preparar um material bem bacana para nós entrarmos bem a fundo sobre esse tema, dimensões espirituais.
E nós vamos entender aonde é que acontece isso. No momento em que Daniel começou a orar, em que Daniel começou a jejuar, a resposta veio, mas houve uma batalha nas regiões celestes. Então eu entendo que a batalha espiritual ela é real. Eu entendo que os nossos inimigos são reais e verdadeiros, andam ao nosso derredor buscando nos tragar. E eu entendo que existe um lugar onde essa batalha acontece, que são nos lugares celestiais. Lugares celestiais que nós temos que acessar através da oração, através do jejum, através da busca do entendimento, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, guerra espiritual, realmente, ela é algo que acontece. E nós temos que estar preparados, usando a armadura, usando as armas que nós temos disponíveis, dadas por Deus. Sem contar que no momento em que estamos travando essa batalha, os anjos do Senhor estão batalhando por nós, estão junto conosco, batalhando conosco. O Salmo 91:11, que é o salmo que nós já lemos, já também é um texto clássico que fala sobre batalha espiritual, e ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha que bacana. No livro de Hebreus, também diz lá no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 14, olha que legal, olha que bacana. No capítulo 1 de Hebreus, verso 14, diz: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, quando se trata de batalha espiritual, quando se trata de guerra espiritual, existem muitas coisas envolvendo esse tema e muitas coisas envolvendo a nossa vida quando nós estamos guerreando, quando nós estamos batalhando. Então, a pergunta é, a batalha espiritual é real? Ela existe? Sim, ela é verdadeira. Nós temos que lutar. Lutar corpo a corpo, pessoalmente. Quem são os nossos inimigos? São seres espirituais, entidades malignas que andam ao nosso derredor, que armam laços, que lançam setas, que jogam pestes. Mas também temos as nossas armas que Deus nos colocou à disposição, a armadura, a oração, o jejum, a palavra de Deus. Ela acontece no mundo espiritual, que nós acessamos através da oração, do jejum, e onde nós entramos em batalha, e os anjos do Senhor nos protegem e batalham junto conosco. Então que nessa semana, eu quero encorajar você essa semana, você se revestir da armadura, tirar um dia para você orar, tirar um dia para você jejuar, tirar um dia para você estudar a palavra de Deus, se posicionar verdadeiramente como um guerreiro. Pedir que o Senhor te unja, te capacite, te dê habilidade, que nesta semana seja diferente da semana passada e que nessa semana você seja um guerreiro e que saia vitorioso das suas batalhas. Deus te abençoe.